E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. Como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante. Isso faz aí o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. E o próximo ETF é o da Solana. Tá confirmado. A VanEck, que é uma das maiores gestoras de ETFs do mundo, entrou oficialmente com um pedido para ter ETF de Solana na Bolsa de Valores. Além do mais, a cada dia que passa, a gente está mais próximo de uma aprovação dos ETFs de Ethereum. E o que está tudo indicando é que essa aprovação já deve acontecer na semana que vem. Semana que vem, a gente deve ter ETFs de Ethereum rodando na Bolsa de Valores. Mais uma vez, né, o pânico de vendas aí de criptomoedas, de Bitcoin no mercado volta com o governo americano movendo mais quantidades milionárias para Coinbase. E por último, a gente vai falar de um indicador extremamente assertivo que está indicando que o Bitcoin está numa região de compras. Sim, eu vou falar de tudo isso e muito mais agorinha para você, então não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. E a gente está tendo um dia de alta, né? Em especial, Solana aí subindo quase 10% com a notícia, né, de prováveis ETFs na Bolsa de Valores. E o mercado praticamente todo verdinho, tá, pessoal? Bitcoin subindo 1,2 nos 61.700, Ethereum subindo 2,89 nos seus 3.400 dólares. E um dos motivos pelo qual a gente viu esse otimismo retornando ao mercado é a VanEck. Uma das gestoras que tem ETF de Bitcoin, tem o ETF de Ethereum que deve ser aprovado, né, lançado na Bolsa de Valores nas próximas semanas, fez uma entrada oficial com pedido do ETF de Solana. E, ao que tudo indica, o ETF da Solana deve aprovar muito mais facilmente do que o Bitcoin e do que o Ethereum, que é o que eu vou estar explicando ao longo dessa notícia. Isso saiu na manhã dessa quinta-feira, dia 27, após a VanEck divulgar o pedido para lançar o primeiro ETF de Solana, né, a Sol, nos Estados Unidos. Ela já se pronunciou, né, falando que ela acredita que a Solana é um bom projeto porque ela tem a capacidade de realizar milhares de transações por segundo com taxas baixas, extremamente escalável. E também ela utiliza o Proof of History e o Proof of Stake como mecanismo de segurança e validação. E aqui já entra outras questões, tá? Porque como o ETF de Ethereum recebeu aprovação nos Estados Unidos e a Solana ela é muito similar à Ethereum, ela tem praticamente os mesmos fundamentos, né? As mesmas propostas, é bem provável que devido a essa semelhança, o ETF de Solana também pode ser de fato o próximo a ser aprovado, né? Até mesmo porque todos os processos que o Ethereum tinha foram invalidados no momento que esse ETF de fato foi aprovado, o ETF do Ethereum. E a Solana não pode passar pelos mesmos problemas porque ela não pode sofrer os mesmos processos e os mesmos impedimentos que o próprio Ethereum, certo? Então, a Solana ela vem crescendo, né? Principalmente agora nesse ano de 2023 e 2024. E particularmente falando, pessoal, isso é simplesmente a primeira centelha de um grande movimento. Primeiro porque os ETFs de Solana, eu já vi muita gente postando, Solana na Bolsa de Valores, né? Agora entrou com pedido, vai aprovar. Gente, agora começa todo aquele processo que a gente conhece das deadlines, que pode durar até um ano. Sem falar que a gestora, né, a SEC, ela pode simplesmente invalidar esse pedido. Tá? Não é porque o pedido ele foi para a SEC que esse pedido vai ser aprovado. Tanto que a gente tem pedidos de ETF de Bitcoin que acontecem desde 2017 e só foram ser aprovados agora no começo de 2024. Então chega na deadline, a SEC rejeita, aí tem que entrar com outro pedido, chega em outra deadline, a SEC rejeita. E nada garante que os ETFs de Solana serão diferentes. O que para mim realmente seria um divisor de águas? Se a BlackRock entrasse com um pedido, tá? Óbvio que, igual eu falei, essa é a primeira centelha, a VanEck entrando, isso pode servir de incentivo para as outras gestoras fazerem o mesmo e, consequentemente, a BlackRock. A BlackRock é um divisor de águas justamente porque ela é uma empresa muito certeira quando se trata de lançamento de ETFs. Atualmente ela já lançou, acho que quase 200 ETFs na Bolsa de Valores e apenas 2 foram rejeitados.
E o de Bitcoin e o de Ethereum não estão nessa lista, tá? Então, se a BlackRock lançar um de Solana, a probabilidade de ter uma aprovação aumenta absurdamente, certo? E por falar em ETFs, a VanEck, a mesma gestora da VanEck, ela fez uma solicitação similar ao que aconteceu com o seu ETF de Bitcoin, que foi exatamente uma semana antes das aprovações do ETF de fato, certo? E isso sugere que na semana que vem, caso tudo dê certo e corra exatamente igual aconteceu com o Bitcoin, a gente veja os ETFs sendo lançados na Bolsa de Valores. Isso é o que os especialistas estão sugerindo, né? Porque a VanEck, que atualmente gerencia mais de 89 bilhões de dólares, preencheu o chamado formulário 8A para o Ethereum Trust. Nessa última terça-feira, eu até comentei disso no vídeo de ontem, né? Que é justamente a documentação que iria garantir que no momento que o formulário S1, o único que está pendente agora para ter o lançamento dos ETFs na Bolsa de Valores for aprovado, a gente tenha o ETF da VanEck logo em seguida negociado na Bolsa de Valores. Então, essa é a parte tranquila do processo, né? Porque a parte mais chata, que era o formulário 19B, ele já foi aprovado. E quando a VanEck apresentou esse mesmo formulário, né, que é o formulário 8A, para o Bitcoin, isso foi exatamente 7 dias antes do lançamento do fundo na Bolsa de Valores. Então, assim, tudo bem que as circunstâncias, igual tá falando aqui, elas são diferentes, porque não tem incerteza se vai ter ETF de Ethereum ou não. A questão não é se vai ter, e sim quando esses ETFs terão. Mas, ainda assim, a maior parte dos pedidos do S1 já estão na mão da SEC. E a outra coisa é porque a gente está tendo a divulgação das taxas, né? Tem as taxas aqui, não sei nem se está falando aqui, ó, em algum lugar, mas basicamente as taxas de administração dos fundos, elas costumam ser divulgadas na época mais tardia possível. As gestoras tentam prantelar o máximo o divulgamento das taxas, porque isso pode gerar competição entre as demais gestoras. Quanto menor a sua taxa, mais você consegue captar. Inclusive, né, vale falar que quando a gente teve a divulgação lá das taxas do Bitcoin, as primeiras gestoras foram as que se deram mais mal, certo? Foram justamente as gestoras que divulgaram essas taxas aí de forma antecedente, né? E depois, quando foram lançados os outros ETFs, quando os outros ETFs tiveram a taxa divulgada, eles divulgaram com a taxa menor e conseguiram captar mais clientes. E também vale falar que existem outras gestoras que já estão rodando anúncio, né, falando sobre Ethereum, falando anúncios de televisão, né, defendendo o benefício do Ethereum, infraestrutura e tudo mais. E para continuar aqui o pânico da nossa semana, né, os Estados Unidos entrou aqui pro time das pessoas que estão vendendo Bitcoin, né, como se já não bastasse Mt. Gox, o governo da Alemanha, agora a gente tem os Estados Unidos que estão vendendo também Bitcoin. Eu acho que todo mundo resolveu vender Bitcoin agora que ele caiu para os 60 mil dólares, né? E vale falar que quando essa notícia ela saiu, o Bitcoin, que estava próximo aos 62.400, deu uma recuada próximo aos 61.300, certo? Depois que uma carteira que é supostamente ligada ao governo dos Estados Unidos transferiu 240 milhões de dólares em Bitcoin para a corretora Coinbase, o que dá mais ou menos 3.940 Bitcoins referentes ao endereço, né, do caso Silk Road. Caso você não conheça, foi um caso que aconteceu há uns anos atrás, quando tinha um site de vendas, né, de narcóticos, venda de drogas ilícitas na internet que aceitava pagamento em Bitcoin. Esse site foi fechado, obviamente, né, o dono dele foi preso e os Bitcoins dele foram confiscados, fazendo, né, com que o governo americano tivesse mais de 50 mil Bitcoins relacionados a esse caso. E de tempos em tempos a gente vem registrando vendas pelo lado do governo americano, né? Em março de 2023, os Estados Unidos vendeu 9.861 Bitcoins, o que valia 216 milhões na época. No dia 2 de abril também teve outra movimentação de cerca de 2 bilhões de dólares, o que afetou o mercado cripto. E, cara, sempre que a gente vê notícia de alguém com muito Bitcoin vendendo, isso levanta preocupações, né? Nem só de governos, mas até
entidades desconhecidas, baleias que movimentam, isso sai notícias e isso afeta o mercado. Mas de fato, nenhuma dessas vezes a gente viu algo acontecer, né? De fato, os bitcoins serem despejados no mercado, e mesmo porque, principalmente quando se trata do governo dos Estados Unidos, a maior parte desses bitcoins vai para o comércio OTC, que é diretamente com a corretora, porque se ela vender no mercado, igual eu já expliquei aqui várias vezes para vocês, isso vai ser prejudicial não só para o preço do Bitcoin, mas para a própria entidade em questão que vai estar vendendo no mercado que não tem liquidez ali para estar suprindo aquela quantidade. Imagina que são 240 milhões de dólares sendo despejados ali na Coinbase, na Binance, do nada. Não tem liquidez ali para estar suprindo com isso, consequentemente, o preço ia cair à medida que as ordens seriam preenchidas. Depois ia voltar naturalmente, né, pela própria oferta da demanda, arbitragem entre as corretoras e, consequentemente, os Estados Unidos venderia muito barato. Então, assim, não é algo que geralmente ia me preocupar. Inclusive, a Mt. Gox está para vender uma quantidade muito maior, né, 9 bilhões. E nem isso fez o Bitcoin abaixar ali do 56k. Não acredito que seja o governo americano que vai fazer isso. E vamos falar também sobre um indicador que é o múltiplo de Mayer, que ele é muito considerado e respeitado no mercado. Ele é um indicador que geralmente indica regiões interessantes aí de compra e de venda. Ele leva em consideração a média móvel de 200 dias do Bitcoin, né? A gente consegue até ver aqui ele certinho. Em cinza, aqui é o preço do Bitcoin. Azul é a média de 200 dias. Em verde é um oscilador, né, como se fosse 80% da média de 200 dias. E em vermelho é 240% da média de 200 dias. Então, basicamente, se a gente está abaixo da linha azul, é uma tendência de baixa. Se a gente está abaixo da linha verde, é um forte sinal de compra. E se a gente está próximo ou acima da linha vermelha, é um forte sinal de venda. Então, essas linhas vermelha e verdes replicadas aqui embaixo face ao preço, a gente consegue ver que o preço do Bitcoin ele está bem próximo aqui à região verde. E a última vez que ele chegou próximo à região verde foi justamente lá em meados de 2023, que foi quando a gente também teve uma excelente oportunidade. Vale falar também, né, que historicamente o preço ele costuma chegar próximo às linhas vermelhas, né? Ele chegou lá em 2021 durante a Bull Run. Ele fez isso também ao longo de 2017, por exemplo. E caso isso venha acontecer também agora, nesse ano de 2024, 2025, o preço do Bitcoin estaria uma projeção próxima a 140 mil dólares, que é algo realmente impressionante, né? E o Bitcoin Mayer Multiple, que é esse indicador, ele está num nível que não é visto desde outubro de 2023, quando o Bitcoin estava valendo seus 29.900 dólares. O que indica para a gente, né, que essa queda é, de certa forma, uma excelente oportunidade aí de acumulação. Como a gente pode estar vendo aqui, eu já falei várias vezes, né, que agora é o momento que eu estou comprando Bitcoin. Óbvio que eu não vou comprar tudo que eu tenho de Bitcoin agora, nesse exato momento, mas certamente eu vim me posicionando ao longo dessa queda e também, né, eu não comprei tudo porque se a gente vê uma queda ainda mais intensa, certamente a probabilidade, né, da gente ver um repique aumenta também consideravelmente. A gente chegou em níveis de sobrevenda no gráfico diário, que, igual eu já falei, né, historicamente é uma região muito relevante para o preço e que costuma ser regiões de fundo. E a gente ainda viu, né, o múltiplo de Mayer apresentar para a gente que agora a gente está próximo a uma região muito interessante de estar buscando exposições. Com a novidade do ETF de Solana, né, possivelmente indo para a Bolsa de Valores, a gente viu o preço do Bitcoin chegar à máxima dos 62.300 dólares. E isso pode ser um baita indicativo da gente fazer aquele pivô de alta no gráfico de 4 horas. Inclusive, nem a notícia dos Estados Unidos vender Bitcoin conseguiu fazer o preço cair. Temos agora nosso suporte de curto prazo, 60.500 dólares, certo? Eu consideraria como algo ruim a gente abaixar dessa região de fundo dos 60.500 dólares, justamente porque a gente estaria rejeitando esse pivô e o próximo suporte seria justamente as mínimas. E em contrapartida, eu acho muito interessante para o preço estar superando, né, os 63 mil dólares, fazendo esse pivô no gráfico de 4 horas, o que ditaria para a gente que provavelmente a gente iria ver um repique
acontecer aqui, né, no gráfico diário, e é justamente nesse repique que tem as oportunidades. É por isso que eu estou me expondo à medida que a queda acontece, certo? Para quando acontecer esse repique aqui, ó, eu ir fazendo parciais à medida que o preço sobe, para colocar lucro no bolso e para eu ficar em uma operação onde eu vou estar completamente sem risco, né? O meu stop ele vai estar na mínima, então vai ser uma operação super conservadora, porque provavelmente se a gente perder a mínima a gente vai ver mais queda. E se a gente perder a mínima, como eu fiz parcial, eu vou tomar um stop gain, vai ser um stop no lucro, porque o meu parcial vai pagar o preço do stop. E se o preço continuar subindo, eu sigo posicionado aqui dentro do Bitcoin, aproveitando esse movimento de alta. Não se esqueça da Imersão Fortuna Digital, o evento gratuito que eu vou fazer lá no meu canal no dia 1º de julho, às 20 horas. Garanta sua inscrição nesse QR Code. Vai ser uma super aula aqui de criptomoedas que eu vou dar de graça, né? Ensinando as estratégias mais lucrativas, o momento certo de você estar investindo, né? Como investir da forma correta e segura. Além de estar liberando um e-book exclusivo com 10 criptos que eu estou investindo. 10 gemas com altíssimo potencial de valorização para os próximos meses. Então aproveita essa oportunidade. Crypto.com/fortuna digital, o link tá aqui em cima, ou então é só você escanear esse QR Code aí com a câmera do seu celular. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!